Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. É isso aí, hoje é comigo. Boa tarde, Campinas, boa tarde a todos. Começando a partir de agora, o Arena aqui na CBN, edição do dia 16 de março, quinta-feira. E hoje a gente vai fazer algo diferente. Algo nunca visto e ouvido no rádio mundial. Hoje, o Arena promete. E aí você se pergunta, mas cadê Léo Almeida? Ele foi atrás de Heitor Esmeriz, que por enquanto segue desaparecido, segue sem dar as caras. A última vez, ele acabou com o meu quadro, o Sarcófago, na última sexta-feira. Estava em uma festa, eu estava liderando, conquistando um grande triunfo, só que Heitor Esmeriz mandou um áudio e acabou me derrubando. Depois disso, nunca mais apareceu. E é claro, nós vamos falar de futebol, Ponte, Guarani, que entram em campo neste fim de semana. O Guarani amanhã tem duelo contra o Mirassol pela Taça Independência. E a Ponte Preta tem um jogo importante no sábado, às 4 horas da tarde, contra o Comercial pelas quartas de final da Série A2. E também sobre as zebras que ontem apareceram novamente na Copa do Brasil. Os meus amigos lá do estado de Goiás estão desesperados, porque numa tacada só, o Atlético Goianiense e o Goiás disseram adeus à competição mais rentável do futebol brasileiro. Tudo bem, Carlão? Boa tarde! Tudo tranquilo, Antônio Lupe. É um prazer estar com o Rafa Pio, com o nosso Fabião Scheib. Que coisa o futebol goiano, né? Isso porque também o Vila Nova há poucos dias havia se despedido da competição. Mas vamos então lá. Um detalhe, e ontem o Vila entrou em campo, só que pela Copa Verde. E também em casa, tomou 2-0 do Cuiabá. Tá vendo? Eles tiveram 3 jogos, a jornada. Você imagina o pós-jogo. A fase não anda boa. E a gente costuma reclamar aqui. Mas vamos lá, vamos tocar essa bola aqui no Arena CBN. Ele também está pronto e posicionado. Você vai ficar por último, porque você faz parte do desafio. Você vai ficar por último. É que eu faço cair. Segura aí. Fábio Scheib, tudo bem, Fabião? Boa tarde. Olá, Lupe. Olá. Boa tarde, tudo bem? Como vai aí? Tudo certo? Aqui tá tudo bem, e aí? Maravilha. Você tá falando dos goianos, que estrago você fez por lá, hein, Lupe? Eu não fiz nada. Pô, pelo amor de Deus. Até o Mozart já tomou tumba lá, pô. Técnico do Atlético Goianiense já caiu na primeira aí, pô. Já caiu. Fábio Scheib. E ontem Fábio Scheib esteve acompanhando a partida entre Ituano e Ceará. O Ituano, ele foi prejudicado pela arbitragem. Poderia ter classificado sem a necessidade dos pênaltis. Mas aí, Carlão, eu já vou fazer essa pergunta pra você no início do programa. Foi uma zebra ou não? Não, ô louco, não, de jeito nenhum. Hoje as duas equipes integram aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que a gente ainda tem aquela imagem, aquele resquício de imagem do Ceará na primeira divisão do futebol nacional, mas 2023 o Ceará integra aí, né, a segunda divisão. Então não foi zebra, até porque hoje o Ituano integra aí o famigerado grupo dos 4 melhores do Campeonato Paulista. Muito longe de ser zebra. Bom, e hoje quem está fazendo parte do Arena, ele que comanda todos os dias de forma brilhante o CBN Esportes, mas como o Eliel foi a caça de Heitor Esmeriz, ele está aqui ao meu lado. Rafael Pio. Tudo bem, Pio? Boa tarde. Trocamos de lado Lupe. hoje. Trocamos de lado. Boa tarde. Boa tarde, Carlão. E você sabe por que você está aqui ou não? Não sei. É o seguinte... Eu só sei que coisa boa não é. Isso mesmo. Pra quem não sabe, Rafael Pio,
além de um belo jornalista, um apresentador, ele também é um cantor. Sim. Rafael Pio é um cantor profissional. Deu pane, Olha, nosso amor Por favor, deu pane. deu Te pane. falei É pra um dos não me principais provocar. sucessos de Rafael Pio. E por mais Que nem sucesso, que eu me Ana. engane, É porque ainda não emplacou. tem que Então hoje, ouvinte, eu quero a sua participação. é 2004 essa vez? Essa aí é 2004? Nossa, faz tempo, hein? No auge do Hoje eu quero a sua sertanejo participação, ouvinte, universitário. porque é o seguinte, quinta-feira a gente já tá entrando ali na reta final Já, da semana. é. Hoje é dia de TBT, mas a gente vai sair dessa moda. Sim. Hoje o assunto é o seguinte, você vai mandar pro 19 991869070. Eu repito pra você o telefone, DDD 19 991869070. Ouvinte do Arena, você só terá que fazer o seguinte caminho. Mande uma palavra que Rafael Pio terá que cantar uma música Meu com Deus. essa palavra. Meu Então é o seguinte, 19 91869070. Mandou a palavra, Rafael Pio tem que cantar a música com a palavra do ouvinte. No final vai ter o resultado. Quem venceu? Porque o Pio, ele vai falar assim, ó, não sei. Não sei. Então, mas também, ouvinte, aí você precisa ser amoroso, ser amigo do Rafael Pio. Não mande palavras difíceis. Não vai mandar paralelepípedo. Paralelepípedo, não tem. Então, assim, no final do Arena, a gente vai falar quem venceu, Rafael Pio ou os ouvintes. Mandou a palavra... Chegou. Já mandou a palavra... Manda a palavra que Rafael Pio vai ter que cantar. E Esse antes... desafio é só pro Pio ou pro Carlão também? Não, você é louco? Eu tô aqui sou- apresentando, eu você acha sou- que eu vou dar essa eu brecha sou back pra vocal. Carlão? Eu Eu sou sou um back vocal. crítico da Um perseguidor do meu Perseguidor, trabalho. Não é do- crítico, é do perseguidor. São coisas do diferentes. talento que não existe no Carlão. Porque é o seguinte, crítico é aquele que faz uma análise. Isso. Às vezes ele Não. elogia, às vezes ele O Lupe, critica. ele persegue Você realmente. é um perseguidor de... Eu Então seria o vamos lá. Ivan Alvarinho e você seria Rafael Pio. Isso, Exatamente. é por aí. Mande palavras. Você, ouvinte, só manda uma palavra e Rafael Pio terá que cantar. A primeira palavra que chega, você tá preparado? Se o Não, Pio se o antes Pio da não abertura, lembrar, eu hein? posso só Pode, auxiliá-lo? solfejar. Antes pode. da abertura do programa, Vai. o Fernando Carvalho já manda a primeira palavra. Ai. Pix! Nossa, 10 segundos, hein, Rafael deve ter Pio? de- 10, esse sertanejo 9, funk, assim, deve ter um monte, mas 8, 7, essas músicas 6, modernas, assim, Nossa, deve as ter. modernas eu sou 5, ruim. 4, 1-0 pro ouvinte. 1-0, ouvinte tá na frente. Rafael Pio não sabe a palavra com a palavra Pix. Então é o E seguinte, tem, hein? vai mandando. Ah, tem. Vai mandando. Ó, Os cara- agora tem esses O piseiros pessoal, aí. o pessoal tá muito criativo. Nossa. Então é o seguinte, mande as palavras pro 991 91869070 991869070. Carlão, por Oi. favor, abra o Arena desta quinta-feira. Então, o Arena está começando hoje com este desafio musical envolvendo Rafael Pio, nas Vai dar carrapetas ele, Elton Grimaldi, sempre aqui nos streamings online. Dani França. O Arena está no ar. Arena CBN. Cara, que eu amo. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Campinas em ação.
Vem aí o programa Guarda Amigo do Adolescente. Um projeto implantado graças a uma parceria da Prefeitura de Campinas com a Unicamp, o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Unicef. Uma iniciativa inédita que prevê a qualificação de agentes de segurança e o aperfeiçoamento das abordagens de adolescentes pela Guarda Municipal em Campinas. A abordagem humanizada visa fortalecer a corporação na proteção dos jovens e melhorar a segurança pública na cidade. A Guarda Municipal de Campinas é a primeira força de segurança do Brasil a assinar um convênio deste tipo com a Unicef. A implantação do projeto não terá custos para o município e, com duração de 18 meses, prevê a capacitação de todo o efetivo da Guarda Municipal, atualmente com cerca de 650 agentes. Guarda Amigo do Adolescente é da Prefeitura de Campinas. Campinas em ação. Arena CBN. As palavras estão chegando, as palavras estão chegando. Quem mandou mensagem foi o Fábio Veloso. Boa tarde, o Palmeiras hoje é um paraíso, mas não podemos esquecer que antes do Abel, era um treinador a cada 6 meses também. O Abel foi um tiro certeiro, tá correto, né? O Palmeiras depois que o Abel chegou... O Abel chegou em 2020. 20 pós-Luxemburgo. Se for fazer um pente fino aí dos últimos profissionais que passaram pelo Palmeiras, vai ser difícil achar um técnico que ficou o mesmo período de 2 anos, nesse período, né? Tia Leila, né, neste novo Palmeiras que começa 2015, não com a presidência da Tia Leila, mas com o amparo financeiro, o Palmeiras ele investiu em novos valores, né? Que é aquele momento do futebol brasileiro que os jovens estavam em alta. O Roger... Marcelo Oliveira, Cuca, Marcelo Oliveira, o Roger Machado, Alberto Valentim. Isso, aí depois o futebol brasileiro voltou com a tendência dos veteranos. Aí apostou em Luxemburgo, em Filipão foi campeão brasileiro, o Lucha foi campeão paulista, mas não deram tanta Mano Menezes. Isso, aí não deram tanta sequência. Aí veio a moda dos técnicos internacionais e o Palmeiras apostou. Nenhum desses passou de um ano, né? Não. Nenhum desses passou. Não, eu acho que o Marcelo Oliveira passou, se não me engano. Marcelo passou, Fábio? Ou o Cuca, né? Ah, não lembro. Cuca que saiu também, igual no Atlético, né? Eu recebo uma mensagem aqui de um anônimo que diz: Pio, o homem que parece mirradinho, mas tem força pra derrubar um elevador. Olha... Meu Deus, pessoal eu sei de quem é essa Vamos mensagem. à segunda palavra, hein? A segunda palavra tá preparado? Vai. Mas a culpa do elevador cair... Só para o ouvinte entender o porquê da mensagem, não foi minha. Não foi sua. O cabo de aço estava estourado já. Certo. E aí eu vou contar rapidamente. Entrei no elevador, o cabo de aço já estava danificado. Em situação precária. Ele saiu do 5º andar e veio... Nossa, até o segundo, mais ou menos, que foi quando eu consegui puxar a porta e aí ele travou. Você tá maluco. Travou, eu consegui descer. Viu, hein? E aí o meu celular caiu no vãozinho e foi... até o -2, ou seja, ele caiu de 4 andares o meu celular. E o que aconteceu com ele? Nada, acredite. Caramba, hein? Aí depois, na semana seguinte, ele caiu da mesa e quebrou. Mas é assim, quando a gente menos espera, a tragédia chega. É isso. É o seguinte, ouvinte, só pra você não entender, que ligou o rádio agora, não tá entendendo a dinâmica do Arena desta quinta-feira, futebol e música tem tudo a ver, certo, Carlão? Com certeza. E hoje Rafael Pio está aqui conosco, pra quem não sabe, Rafael Pio é cantor, e você, ouvinte, vai ter a oportunidade de mandar uma palavra no 19991869070, uma palavra, e Rafael Pio vai ter que cantar uma música com essa palavra. Por enquanto, os ouvintes estão vencendo 1-0, porque ele não soube cantar uma música com a palavra Pix. Doutor João Felipe, tá ouvindo o Arena? Doutor João Felipe! E ele manda, Lupe, pede pro Pio cantar com a seguinte palavra, obsolência, e ele coloca um adendo, e existe música com ela. Obsolência, 10 segundos, ok? Meu Deus. 10. Ah, mas tá muito difícil. Não, mas obsolência não tem como. 8.
7. Ainda mais sob pressão. 6. O que seria o que significa obsolência? Eu posso... Porque, ó, é o seguinte... Sinônimo. Utilização numa frase. Isso, não, ou sinônimo. Sinônimo de obsolência. Aí, mas o termo obsolência deve Vamos ver um existir sinônimo. uma música no mundo com a palavra obsolência que o Dr. João Processo Felipe... de se tornar obsoleto. Condição de que está próximo de se tornar obsoleto. Sinônimos, você quer? Sinônimos? Quero. Isso. Acho que vai ajudar, né, Carlão? Vai, lógico. Ih, rapaz, eu perdi o site aqui. Pablo, qual é a música, Pablo? Vixe Maria. Sinônimos de obsolência. Vamos lá, Rafael Pio. Não tem. Redução da vida, útil. Redução gradativa. Redução gradual. Redução progressiva. Jesus, gente. Ouvinte faz 2-0 em Rafael Pio, que não 2 a soube. 0. Ô, Lupi, Pois não, Fábio. vamos dar uma colher de chá aí pro Então pro vai, Pio, colher pô. de chá. Essa palavra é fácil. Quem mandou a palavra foi o... Ih, cliquei na palavra errada. O José Cruz no YouTube tá mandando aqui, posso interferir aí? Antes do José Cruz... Madrugada. Madrugada, vai, madrugada. Sei que você quer voltar. Vamos pro refrão, né? No frio da madrugada. Aê, já sou calma. eu Rio Negro e Solidário. Boa, Rafael Pio Obrigado. diminui o Me placar. salvou. E o Vinícius manda mais uma palavra, hein? 4h20 da tarde. A palavra é triângulo. Triângulo. Eu sei. Vai. Nasci ali no Triângulo Mineiro, um samba de Rio de Janeiro. E só assim se descobriu, né? Digo trembão, digo ai, digo por quê. O samba não tem fronteiras. Palmas. Existe em qualquer lugar. Que Só pra Ponto contrariar. para Rafael Pio, que teve a ajuda do Carlão. Isso é válido. Tá no regulamento. Bom, a gente também vai falar de futebol e o assunto agora é Copa do Brasil. Mande palavras, hein, ouvinte? Mande palavras, porque o Rafael Pio vai cantar, hein? No final, quem tiver mais pontos, os ouvintes ou o Rafael Pio / Carlão, que agora tá inserido no processo, vai ganhar aí um prêmio. Vamos lá, então. Ontem nós tivemos alguns jogos pela Copa do Brasil. Nova Iguaçu venceu Nova Mutum por 5-2. O Ituano empatou com o Ceará, mas nos pênaltis, hein? Mais uma vez o Ituano passou para a terceira fase da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense foi eliminado pelo Volta Redonda. O todo-poderoso Goiás foi eliminado pelo Águia de Marabá, lá do estado do Pará. Aqui, Série C. Exatamente. Aliás, o CRB venceu final, o Operário do Mato Grosso por 5-0. O Botafogo, que precisou da ajuda do Braulio lá para eliminar o Sergipe, venceu o Brasiliense por 7-1. E o Ipiranga eliminou o Bragantino pelo placar de 3-1. Rapidamente, quais desses resultados, Carlão, é considerado zebra? Olha, a maior zebra, talvez o Bragantino, né? Pela força do Bragantino. A gente até debatia esse assunto, né? O Ipiranga é uma equipe tradicional do interior gaúcho, lá de Erechim e tal, mas o Bragantino é Série A de Campeonato Brasileiro. Então, por isso, e envolvido numa semifinal de Campeonato Estadual. Então esse talvez o resultado mais surpreendente. O Goiás, né, também para o Águia, o Goiás é Série A de brasileiro, uma estrutura invejável aí, acabou empatando no tempo normal, mas nas penalidades cedeu o resultado. Esses dois, assim, os resultados que me chamam a atenção: o Águia 0, Goiás 0, o Águia classificado e o Ipiranga vencendo o Red Bull Bragantino por 3-1. E aí, Pio? Eu acho que o Bragantino, sem dúvida nenhuma, é a maior zebra pelo momento que vive o Bragantino, todo o investimento, que a gente ainda insiste em chamar de Bragantino, mas vamos ser muito sincero, né, Lupe? Não é mais o Bragantino, né? O Bragantino que a gente conhecia, ele não existe mais. E, aliás, dizem lá em Bragança que o processo ele vai ser gradativo. De início, ele ainda chama, e vamos usar o termo aqui, Red Bull Bragantino, com... no distintivo já não existindo o Bragantino, mas já é um distintivo totalmente Red Bull. Daqui a pouco some a frase Bragantino também. Quer dizer, cada vez menos o massa bruta que a gente conhece vai existindo. Seu Ituano, hein, o Fábio Chaib? Eliminou o Vozão. E quais desses resultados você considera que a zebra passeou? Eu vou como o Pio e o Carlão falaram. Bragantino realmente esperava-se mais, né? Porque está disputando a Série A. E um resultado também que me surpreendeu é o Volta Redonda, né? Que ganhou do Atlético Goianiense.
Volta Redonda tá fazendo um ótimo campeonato carioca, tá na semifinal do Carioca, mas o Goianiense é Série B também, se for pensar assim, né? E o Volta Redonda Série C, né? Mas esses dois, e hoje à noite pode ter mais zebras também, né, Lupi? É verdade, o Grêmio enfrenta o Ferroviário, jogo marcado para as 8 horas da noite, esse jogo é na Arena do Grêmio, então assim... Aí não vai ter zebra. E o Vasco pega o ABC. Já. Em São Januário. Aí pode ter. Que não seria uma zebra também, porque o ABC ABC é a Série B. Série B. A gente tá falando de um time tradicional. Agora, por exemplo, ó, o pessoal costuma fazer aquele comparativo, Lupe e Carlão de Freitas, pra dizer se é zebra. Então, o pessoal fala o seguinte: Brasil de Pelotas é Série D. E Guarani é Série B, então Carlão já disse, não tem muita comparação. Ipiranga. Se você for pegar o Ipiranga de Erechim no estadual, aí vai fazer um comparativo com o Bragantino. Cara, eu acho infinitamente superior o Campeonato Paulista em relação ao Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho tem 2 times, dois. Hora ou outra Juventude. Hora outra Juventude, Caxias, mas, cara, é Grêmio e Inter. O Paulista não, o Paulista cada ano tá mais equilibrado. Sim. E o Ipiranga, inclusive, tá na semifinal também do Gaúcho, né? Então, mas aí você fala assim, já que o Ipiranga vive um bom momento, ele tá na semifinal do Gaúcho, tal, que não sei o quê. O Ituano que fez uma das piores campanhas do Campeonato Paulista, tô dizendo em termos de comparação. O Ituano hoje é um time de Série B, é um time financeiramente que tá se arrumando e tal. Mas o Ituano tem uma das piores campanhas do Campeonato Paulista e está na semifinal da competição. Então não dá pra fazer, o Ipiranga tá na semifinal do Gaúcho, então vive um bom momento. Não, não dá pra levar em consideração o Campeonato Estadual. Aí esse fator de só ter um jogo na casa um jogo só, né? Acaba facilitando também as vidas do Ipiranga, por exemplo. Lógico. No caso do Águia de Marabá, que se fosse em Goiás, por exemplo, em Goiânia no jogo, acho que o Goiás jamais perderia esse jogo. Exatamente. Bom, eu estou esperando mais palavras. Ô, Antônio, para Rafael Pio. Eu tenho mais uma aqui. Não, eu sei que tá fora que o Carlão já fez o ponto, mas é que Você tem uma outra? Não, é que me veio na Gatilho, cabeça uma viu? do triângulo. Vai. Hoje você é o personagem principal então tá bom. desse programa, por favor. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha o meu ranchinho. Ele não gosta disso. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e 4 barrigudinhos. Eu tinha 2 boi carreiro, muito pouco no chiqueiro, e um cavalo bom arriar. Espingarda quartucheira, 14 vaca leiteira, e um boi no arraiar. Quem canta? Essa é Chitãozinho Chororó, mas lá das velhas. Na verdade, essa música... Ei, Goiás, velho. Se eu não me engano, é Lourenço e Lorival, essa música. Se eu não me engano, que aí Chitãozinho Chororó regravou, Zé Henrique Gabriel regravou e tantos outros regravaram. O nosso companheiro, que tá ouvindo ali na redação, Marco Guarizo, vai participar e ele quer que você canta uma música com a palavra deslizando. Por que a relação? Eu não sei, cara. Eu acho que vai. Pode ser deslizes? Deslizando. Não, deslizando. Você cantou muito no carnaval. Deslizes é Raimundo Fagner, né? No carnaval você cantou muito, viu? Vai deslizando, vai, que eu quero, meu bem. Aê, ponto pra Rafael Pio. Muito obrigado. Guarizo. Olha lá. Vem chegando. Isso aí me deu um problema em casa, você não sabe, você não tem ideia. Aê, boa. Nossa, deslizes é lindo. Essa daqui, sabe o quê? Não sei porquê. Não insisto tanto em te querer. Eu não conheço. Se você sempre faz de mim o que bem quer. Nossa, que música linda. Nossa, que música linda. Quem mandou essa mensagem aqui foi o Edi. Ele manda assim, essa aqui não vai entrar porque ele fala assim, deixa ser um trecho, Palmeiras não tem mundial. Não vai entrar. Eu que tô aqui hoje não vai entrar em respeito aos palmeirenses. Isso. Fernando Guimarães. Bora. Vai aí, canta, Rafael. A palavra é fechadura. Fechadura. Essa quem mandou foi o Fernando Guimarães. Eu só não gostei do lance de ter 10 segundos, Antônio. 10 segundos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater uma caixa aqui com o Carlão a respeito da Ponte Preta, Carlão, que enfrenta o Comercial no sábado, 4 horas da tarde. Macaca vai entrando na reta final e tem essa possibilidade ou não do Elvis. Eu acho difícil contar com o Elvis, embora as notícias sejam boas, né? As notícias que chegam lá do estádio Moisés Lucarelli, o Elvis tem participado das atividades, agora a gente não sabe o ritmo, né? Como ele está
participando, mas só de ele já estar em contato com bola e tal é um indício de que se ele não jogar lá em Ribeirão, acho que em Campinas ele poderá ajudar a Macaca. Jogo dificílimo, é um outro contexto, não dá nem para comparar com a partida da primeira fase. É uma partida semelhante ao que foi lá em Pelotas, até em termos de importância, mas a maneira como o Comercial encara esse jogo, também como um jogo essencial para as pretensões do clube na temporada. Então é um outro campeonato, é uma outra dinâmica de jogo e a Ponte vai ter que jogar até mais do que tem jogado nesta Série A2. Por que eu digo isso? Porque agora é o famoso mata-mata. De repente, numa tarde pouco inspirada, a Ponte me perde o jogo lá e aqui vira um Deus nos acuda. De qualquer maneira, a gente sabe, o próprio técnico do Comercial, Roberval Davini, entende isso. A Ponte tem uma qualidade maior, tem jogadores diferenciados, é um time acima da competição. E se ela conseguir colocar isso em prática, dificilmente ela perde lá em Ribeirão Preto. Agora, Antônio Lupe, você tem trocentos anos de janela. Estamos falando de futebol. E futebol ele pode apresentar aí alguma surpresa. Dentro da normalidade, a gente entende que a Ponte é a favorita, tem mais condições que o Comercial. Agora, tudo isso vai ser decidido a hora que o melão rolar. Apesar que eu acho sim que a Ponte não deve decepcionar, mas todo cuidado é pouco neste duelo contra o tradicional bafo lá de Ribeirão. Se você fosse Hélio dos Anjos, o departamento de fisiologia chegasse pra você e falava assim, ó, o Elvis treinou, o Elvis tem condição, mas assim, ele tem 70% de condição de jogo. Você escala ou não? Não, levaria pra Ribeirão Preto, mas 70%, não hein? escalaria, não escalaria. 80%? Não. 85%? 90% eu escalaria. 90% você escalaria. Caso contrário, não, até porque é um jogo... É claro que o Elvis ele é imprescindível, o cara de qualidade ele se encaixa em todos os jogos. Agora, é um jogo em que a característica vai ser de guerra esportiva, jogo de imposição, jogo de briga, gramado complicado. E às vezes o Elvis pode não se entender muito com esse tipo de jogo. No Moisés Zucarelli, aí sim, ele vai ser essencial. Se não estiver 90%, eu guardo o gordinho mais querido do Brasil. A palavra é fechadura, Rafael Pio. Tião Carreiro e Pardinho. Vai! Cachaça não dá rasteira, derruba a gente. A língua da fechadura não faz fofoca. Pra fazer esse pagode não foi brinquedo. Eu me virei do avesso e não sou pipoca. Aê! Ponto pra Rafael Pio, que faz 4-2 em cima dos ouvintes. E o pessoal tá gostando, quer ver? Manda aí. Ô, rapaziadinha, papo bom sertanejo aí, hein? Que engasgada foi essa na música aí? Uma Rosal no banhado. A Rosal no banhado, é isso aí. É que eu dei uma engasgada, eu dei uma esquecida na letra. É isso aí. É isso aí. É o seguinte, pra quem ligou o rádio agora, desafio musical hoje no Arena. 19991869070. Mande uma palavra e Rafael Pio será desafiado a cantar uma música com essa palavra. Por enquanto, o placar do Arena, Rafael Pio 4, ouvintes 2. Ô, Lupe, quem de virada. Quem foi que mandou essa mensagem aí, falando do... Foi o... Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Valdinei Prado. O Valdinei, é o seguinte, esse é aquele momento quando a gente esquece que a gente fala, você! Aí a galera... e manda pro povo, né? E manda pro povo. Dura é quando ninguém sabe, aí fica aquele e manda pro povo. Mais uma palavra antes do repórter CBN. Dá tempo, Elton? Dá tempo? Boa, dá tempo. Então vamos lá. Vixe, não para de chegar a palavra. A palavra é umbu. Umbu? É aquela do Alceu Valença. Opa, segura. Repórter CBN, daqui a pouco a palavra umbu. Arena CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de março de 2023. O presidente Lula disse hoje que o Brasil terá responsabilidade com o Paraguai ao revisar os termos da hidrelétrica de Itaipu. Ele disse que o país deve se preocupar em fazer com que os países vizinhos cresçam com o Brasil,
Segundo ele, isso é preciso para que nunca mais se repita na América do Sul o gesto ignorante de uma guerra como já ocorreu entre Brasil e Paraguai. Uma adolescente de 15 anos aliciada para prostituição em garimpo ilegal relatou ao Conselho Tutelar que era obrigada a fazer até 16 programas por noite. A menina foi atraída por uma falsa promessa de emprego como cozinheira, com salário de até R$ 5.800 por mês em dinheiro ou ouro. Ao chegar na terra indígena, porém, foi obrigada a se prostituir. Ela foi resgatada em uma fiscalização contra invasores. Pelo menos 23 comércios fecharam as portas nos últimos meses nas regiões ocupadas por usuários de drogas na Cracolândia, no centro de São Paulo. Em determinadas horas do dia, algumas ruas ficam intransitáveis pela aglomeração de dependentes químicos. O fluxo, como é chamada a concentração de usuários de drogas, se espalhou por diversas regiões desde que uma operação policial esvaziou a praça onde ficava a Cracolândia 10 meses atrás. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O presidente da França, Emmanuel Macron, lançou mão de um recurso previsto na Constituição para impor a reforma da Previdência aos cidadãos do país. Em reunião com ministros, ele decidiu que o governo vai recorrer ao uso de um artigo que permite a aprovação de projetos de lei sem a chancela dos parlamentares. O recurso foi acionado diante das incertezas sobre a votação na Assembleia Nacional. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem para Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino chega com as informações das estradas aqui da nossa região. Por enquanto tá tudo tranquilo, Mário. Boa tarde. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Na rodovia Santos Dumont, o nosso ouvinte diminui a velocidade para quem sai de Indaiatuba, vem em direção de Campinas. Inclusive, um pouquinho mais cedo, nós comentamos, tem obras nesse trecho ali na altura do Campo Belo. Por isso, atenção, você que vai acessar tanto a Bandeirantes quanto a Avenida Prestes Maia. No sentido contrário, para quem está saindo de Campinas, aí por enquanto não tem ponto de parada, mas a movimentação já é bastante intensa na altura do Ziel também aqui em Campinas. Eu trago informações também, Lupe, para o nosso ouvinte que segue aí pela rodovia Campinas-Montemor. A movimentação já é intensa nos dois sentidos, a altura da Alix da Cunha em Campinas, mas por enquanto ainda não tem ponto de parada. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN atualizando o trânsito aqui na nossa região. 4h36. Dica do dia Seresto. Cães adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use Seresto, a coleira que oferece proteção contra carrapatos e pulgas em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. Chegou a condição imperdível, a hora é agora. Daruge Chevrolet Tracker, seu novo SUV. Motor turbo, 6 airbags, câmbio automático de 6 velocidades, rodas de liga leve, MyLink com integração com seu smartphone. Tudo isso com entradas reduzidas e parcelas a partir de R$ 990. IPVA 2023 incluso, documentação grátis, supervalorização do seu seminovo. Cobrimos todas as ofertas anunciadas pela concorrência. A Daruge Chevrolet tem tudo o que você precisa para sair de carro novo. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Hora do vôlei, aqui no Arena com o cantor Rafael Pio. Bom, Antônio Lupe, a gente já falava ontem, né, que Rio de Janeiro vai ser a sede do próximo campeonato sul-americano, que vai ser pré-olímpico, pensando já nos Jogos de Paris, e a Federação Internacional de Voleibol confirmou que ainda neste mês vai divulgar a tabela detalhada. Só trazendo aqui os detalhes desta competição, serão 8 seleções, não só no Brasil, mas também nas fases no Japão e na China, 8 em cada um desses países. Os 2 melhores colocados estarão com vagas garantidas para as Olimpíadas do próximo ano.
No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h40. Deixa eu agradecer aqui o Adalton. Boa tarde. Eu acho que o ouvinte teria que saber cantar a música. O Adalton lá de Betel. Aí a gente precisaria de um pouquinho mais de horário pra fazer. Mas eu gostei da ideia. Nós temos áudios. Põe no ar, Elton. Olá, Arena CBN, eu sou Carlinhos, deficiente visual, morador de Montemor. Fala, Carlinhos. Não aceito esse boicote contra o Carlão de Freitas. Então vai duas palavras. Opa. Parede para Rafael Pio e a viagem para Carlão de Freitas. Um detalhe, gente, vocês poderiam trazer mais vezes a Adriana Almeida para o programa. Boa. E onde anda Eliel? Um abraço, fiquem com Deus e Carlão de Freitas. Saudações alvinegras. Porque nascer e viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. O coração do Carlão até chora. Nossa, então, parede pra você. Eu assustei só quando ele falou da Alvinegra. Parede e a viagem. A viagem pra Carlão. A viagem. Carlão, você tem 5 segundos. 4, 3. Eu tenho o tema 2, da novela Viagem, 1. mas tem a viagem. Perdeu. Parede. Aquela, o meu amor chamou meu regressei. É da novela Viagem. Mas tem a viagem. Tem no refrão ali tem, eu não lembro o refrão. A linda morada. Eu vou pôr ponto pro ouvinte. Passos pra você fazer assim o meu abraço. Parede, Rafael Pio. É de parede meia. Eu não lembro a melodia, mas é do Teodoro Sampaio essa música. É de parede meia que a gente pé. É de parede. Vou pôr ponto pro ouvinte, hein? Não. Eu tô tentando lembrar a melodia dessa música. Na época de bailão lá no. Agora pode falar porque não tem mais no Texas Night. Ou lá no Peninha, quando tinha o. Carlão. A sopa. O Carioba. Era 5 da manhã. Você frequentava lá? De bota, chapéu, cinturão e calça sopa jeans. Era boa? Deliciosa. Boa, tá vendo? Não, ainda mais que. Deixa pra lá. Bom. Eu vou dar só mais de parede meia que a coisa pega, de parede meia a gente não sossega. Boa, se a mulher palmas. é boa, a coisa fica feia. Aê, Rafael Pio! De parede meia. 5-3 para Rafael Pio. Tem mais uma, né? Não, tem mais um áudio, Vamos ouvir o áudio.
Ouvinte? Meu querido, boa tarde para vocês todos aí, meu querido. Boa tarde. A palavra é riozinho. Vamos ver se já sabem. Riozinho. A palavra é riozinho. Uma música raiz deve ter. Riozinho. Você pensa aí que eu vou falar aqui com o Carlão e com o Fábio Scheibe. Começo com você, Fábio Scheibe. Castan tá fora do bugre. Vai acertar com o Cruzeiro. E aí? Mas teve um lado positivo pro Guarani nessa Qual foi esse lado positivo? Qual foi? O vínculo de permanência de Bruno José está prorrogado. Vai ficar até o final da Série B e o Bugre ainda vai receber R$200 mil por essa transação. Castan deixa o brinco de ouro, acerta com o Cruzeiro, né, para o campeonato da Série A. O Castan, que o ano passado jogou no Curitiba, tem uma certa experiência já na Série A. O Cruzeiro está procurando um jogador canhoto, um zagueiro canhoto, um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Acertou e de sobra o Guarani conseguiu prorrogar esse empréstimo de Bruno José, grande destaque nos últimos jogos do Paulista, aí, no Palmeiras, até contra a Inter de Limeira. E Bruno José vai permanecer no brinco até o final da Série B. Eu achei que foi válida essa transação, sim, viu, Lupi? O Bruno José que inclusive não joga amanhã porque ele está lesionado, mas, Carlão, pensando na Série B, hoje você até deu um palpite rápido, né? Você até, nessa questão, liberar o Castan ou ficar com o Bruno José, você escolheria a permanência do atacante. Mas agora o Guarani volta para contratar um zagueiro à altura do Castan. A gente sabe que o Castan foi contratado realmente para liderar o grupo rumo ao acesso, até porque o histórico do Castan é um histórico positivo, se nós levarmos em conta o que ele fez no Curitiba, né? Conduzindo, sendo uma referência na campanha do acesso 2021 e a campanha de permanência na Série A 2022. Para isso ele foi contratado, fez um campeonato paulista razoável, né? Tirando a partida contra o São Bernardo, que aí ele pega a suspensão e já não defende mais o Guarani. Claro que vai fazer falta, ele pegou um entrosamento bom com o Lucão, desde os tempos do CSA, essa foi uma ideia boa, a gente criticou e critica o técnico Mozart Santos por alguns jogadores, mas este casamento, Lucão e Castan, ele foi bem sucedido lá no CSA e em Campinas vinha bem. Mas aí chega uma proposta do Cruzeiro, fica complicado você segurar. Contra a Portuguesa, o Alan Santos fez aí formou a dupla de zaga com o Lucão, foi bem, mas o Guarani vai precisar sim ir ao mercado para contratar um jogador com as características até do Leandro Castan, que é uma característica de liderança, é um cara importante, tecnicamente também contribui, então está aberto aí a caça a um zagueiro. A palavra é riozinho. É o português que mandou essa mensagem, né? Tá. Riozinho é ponto pro ouvinte, porque eu até imagino de que música o português esteja falando. É do Tibagi Miltinho essa música, mas... Ponto pro ouvinte que vai chegando próximo a Rafael Pio e pode deixar tudo igual. Quanto está, Antônio Lupe? Tá 5-4. É porque tem muita mensagem que eu não tô conseguindo ler. Vamos lá. Em homenagem ao trabalho de vocês, a palavra é rádio, Ricardo de Indaiatuba. Não desligue o rádio, escute a minha voz, eu ando tão sozinho. Boa, ponto pra Rafael Pio. Maravilhoso. Um abraço pra Dileuza. A Dileuza, a palavra, a Dileuza mandou a palavra amor sem, ela mandou mais que uma, amor sem limite. Então assim, Dileuza, eu vou colocar a palavra limite. Não, amor sem limite. Amor sem limite. Então vai, amor sem limite. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Aê, boa. O tempo passa, tudo passa mais do peito. O refrão Leonardo... Vivo por ela, ninguém duvida. Ponto pra Rafael Pio. A palavra é shampoo. Leonardo Panzela. Amor com cheiro de shampoo. Esse amor molhado. Nossa, faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais pra Rafael prazer. Pio. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro. Amor com cheiro de shampoo. Aí, ó, Fábio Scheibe vai loucura. Você sabe uma bonita que a gente tá falando de Chitãozinho Chororó? Das antigas, aquela... É calor de mês de agosto, é meados de estação. Putz, demais. Pede aí. Briga. Palavra briga do Marcelo.
Briga. Brigas, quantas brigas pra chegar. É um fenômeno. Aonde Rafael Pio, agora disparou. Agora disparou, Rafael Pio. Tá colocando o ouvinte no bolso. Christian Ralph. Jonas, essa que ninguém lembra. 11 horas. Palavra... 11 horas Eu lembro. do Jonas Silva. Eu lembro. Me dá 30 segundos. 30 segundos é muito tempo assim? pro rádio. Essa é conhecida, pô. Qual que é mesmo? Qual que é, Fábio Scheib? É o trem das 11, não é? Né? Não, mas aí não fala. Mas acho que você pensou em outra. Eu pensei em outra. Mas canta trem aí, das Fábio 11 Scheib, trem das 11, vai. Não. Mas por quê? Agora eu esqueci, você tá falando, eu tô muito nervoso, cara. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Canta aí, Pio. A palavra é cachorrada. Alex Eduardo de Mogi Mirim. Essa até da... Tem uns funk, uns sertanejos. Cachorrada acho que o horário não vai permitir. Belinho, cachorrada é Belinho. homenagem ao Belo, que hoje não tá participando do programa. Ponto pra ele. Ponto pro ouvinte. Ponto pro ouvinte, deixa eu ver aqui mais uma. Esse aqui, Rafael Pio, melhor do mundo. Receba um forte aval, Derivaldo Souza. Grande Derivaldo Souza. Aê, boa. A palavra é... Como é que é? Quero dar uma sugestão pro Rafael Pio. Eu quero ouvir na voz do Rafael Pio essa música que eu tanto gosto. Locutor. Locutor, vai. Amigo locutor, te peço por favor. Muito boa. Mas essa não vai contar sei ponto. O que fazer, amigo locutor. Liguei pra te dizer. Você viu? Pega um recado e um beijo meu. Aí, vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. A palavra é carne. Carne. Lembra dessa? De carne. Você lembra, Antônio Lucas? Um abajuco de carne. Você lembra? Não lembro. Falava. É Carmin, mas isso daí ficou muito. Então ponto pro ouvinte, porque você tentou ludibriar. Sim. Isso aqui tá pior que o programa de AM. Obrigado! É o Reginaldo Roberto. É o nosso sonho, né, Lupe? Lembra? Fazer um programa de AM. Ó, tem um aqui que tá reclamando que a gente bloqueou ele, mas a gente não bloqueou, não. Deixa eu ver aqui, ó. Jamais. Boa tarde. Vamos lá, Pio. A palavra é sumiu. O Jaiminho lá de Ubatuba. Calma, Jaiminho. Vou ler sua mensagem. Sumiu. Me dá um tempo, vai com... Temos mais um break? Então a gente tem mais um break. Daqui a pouco tem um sarcófago. E Rafael Pio tem que vir com a música da palavra sumiu. A gente volta já. Arena CBN. Março é o mês de Louveira, cidade forte e com um dos maiores PIB per capita do Brasil. Nesta sexta, dia 17, a CBN visita Louveira para celebrar os 58 anos da cidade, que abriga várias empresas multinacionais e também tem ampla vocação para o agroturismo. Mas qual a história ao longo destes anos e os principais desafios de hoje e de amanhã? Para debater estes e outros temas, o News Truck CBN marca presença no aniversário de Louveira, ao vivo, no CBN Campinas, Estúdio CBN e no Arena, na sexta, dia 17, na Estação Ferroviária. Neste final de semana vai acontecer o Frontier Experience nas concessionárias Nissan. Um evento com oportunidade única de garantir a sua nova Nissan Frontier 0 km. Versões a partir de R$ 232.690, com taxa zero em 12 vezes. É de 16 a 18 de março nas concessionárias Nissan. Leve sua família e participe. No trânsito, escolha a vida. Circuito Brema apresenta Limeira Rodeo Music, de 17 a 25 de março. Dia 17, Henrique e Juliano e Pedro Sampaio. Dia 18, Hugo e Guilherme e Ana Castela. Dia 24, Luan Santana e Ícaro e Gilmar. Você vai pro bar, Dia 25, Matheus e Cauã e Denis DJ. Limeira Rodeo Music, a melhor edição de todas. Beba com moderação. Arena CBN. Existiu uma dúvida aqui no programa, estamos de volta com a Arena em relação à palavra carne. Nosso ouvinte mandou mensagem. Fala galera, Ronaldo de Campinas aqui, ó. É abajur cor de carne, sim. O Hit não sabia como falava cor de pele.
e colocou na música Cor de Carne. Pode pesquisar aí. Cara, então é o seguinte, a vida inteira eu muito... cantei certo, só que aí eu não sei em que momento da vida que alguém veio dizer que era Carmin. Só que o jeito que Hit cantava parecia que era Carne. E aí o Zezé, inclusive recentemente, regravou Menina Veneno e colocou Carmin, que era de Carmin. Então quem que errou nessa história toda? O Zezé. Ô, Zezé, eu vou te contar uma coisa. Agora ele falou de carne, eu lembrei daquela carne e unha. Alma gêmea, aí sim, bate coração. Até chora. O nosso ouvinte que tá no rádio lembra daquela pessoa amada. Sem dúvida. Que não teve o amor correspondido. Dois amantes, dois. O Nascimento, ele tá ligado, viu? E ele disse assim: pô, Lupe, na palavra rádio você tinha que ter falado do TH. Para tudo, sou eu que estou tocando no rádio. Quero saber o seu comentário. Jeito Me diz Moleque se você que cantou gostou. essa, né? Não, boa, Jeito Moleque e o Thiaguinho também É. regravou. A palavra é Nossa, a música é bonita. sumiu. Antônio, uma das... escute essa letra, preste atenção nessa letra. Mas você sumiu, é um vício que não tem mais Meu cura. Deus, E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Mais um ponto para Rafael Pio. Tá dando uma sede esse programa. Tá dando uma sede esse programa. Aliás, nós temos mais um áudio. Vamos ouvir o que disse o ouvinte. Pio, querido, você vai lembrar. Riozinho, amigo. Agora você termina, faz mais um pedacinho aí. Então, português, eu conheço essa música, mas eu não sei cantá-la. Essa música é linda. Linda. Agora a gente faz uma pausa no quadro musical, porque agora vem o quadro que está parando a cidade de Campinas. Por favor, Elton, abra ele. O sarcófago. E hoje Rafael Pio vai participar, hein? Mas eu só preciso achar o jogo onde eu pus aqui, porque mas eu não tô achando. eu preciso ter uma vantagem. Que dia que é hoje? É dia 1º? Não tô nesse jogo. Eu preciso ter uma vantagem. Eu preciso ser o último. Achei. Eu tô participando hoje do programa. Vamos lá. O sarcófago do Arena desta quinta-feira, dia 16 de março de interrogação. Campeonato Paulista. No sábado agora, a Ponte vai jogar contra quem e onde? Contra o Comercial no Francisco de Palma Travassos. Então hoje o sarcófago não tem nada a ver, é tudo com os rivais, porque hoje é o Guarani em campo contra o Botafogo lá no Santa Cruz. Boa! Santa Cruz, 4.227, o público pagante. O Guarani venceu o Botafogo no dia 16 de março de interrogação. O Guarani tinha na equipe o Hélio, que não é o dos Anjos, tinha o Hélio. E o Botafogo tinha o Carlucci. Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheib? 72. Fábio Scheib fala 1972. Em que ano foi esse jogo, Carlão? Ai, difícil essa, hein? O Joelhão tá aqui porque é o cara que faz todo o processo de suborno do quadro, então vai ficando difícil. O Fábio Scheib, por exemplo, ele chutou. Tá perto, tá longe? Não sei. E você? Eu vou mais pro Carlucci. Hélio é um nome comum. Hélio no Guarani e Carlucci no Botafogo. 1968. 1968. Carlão de Freitas. Rafael Pio participando do quadro também. Você cantou muito bem, mas e de chute, você é bom? E aí, Rafael Pio, Guarani 3, Botafogo 1. Que ano foi? 1966. 1966. Fábio Scheib disse 1972. Carlão de Freitas disse 1968. E Rafael Pio, 1966. E todos errando. Põe a música da vitória para Antônio Lupe, que hoje mais uma vez consegue superar os seus adversários e conquista mais uma vitória no sarcófago. 1960 e... Agora eu vou fazer igual o bingo. E 60 e...
2. 9! Caraca, 1969. Mas eu fui pelo Carlucci, porque ele é comum. Então, eu fui muito bom em ter falado do Carlucci, porque o Carlucci foi bem aqui no Botafogo, né? O Carlucci ele teve sucesso. Campeonato Paulista, 16 de março de 1969. Quase. O Guarani fez 3-1 no Botafogo em pleno estádio Santa Cruz. Guarani de Sidney, Miranda, Cidinho, Beto e Cido. Hélio, depois Tião Macalé, Milton Capelosa, Ladeira e depois Dante, Vanderlei Wagner, Rubens Minelli. Era o técnico do Bugre. Botafogo com Elcio, Jorge, Zé Carlos, Calegari e Carlucci, Léo, Márcio, Fedato e Edgar, depois Ganzepe, Paulo Leão e Jairzinho Tiri. Era o técnico do Botafogo. Leão. Jairzinho é o Jairzinho. Jairzinho. O Guarani... 68? Não era ele não. O Guarani marcou com Vanderlei, depois o Márcio empatou, Dante e Capelosa marcaram os outros gols da vitória do Bugre. Guarani 3, Botafogo 1. Antônio Lupe saiu satisfeito, saiu feliz. Fecha o sarcófago, Elton. Vitória pra mim. Cara, dá um trabalho fazer esse quadro que você não faz ideia. Quando eu ganho, eu até choro. 1969, olha lá, acertou. Quem que foi que acertou? O Vinícius. Vinícius acertou. Ô Lupe, você foi prejudicado no sarcófago de sexta. Você tem que dar cabo de onde pôs o sarcófago com o Heitor. O Heitor, ele tá num processo de sumiço. A gente, muitas mensagens. Eu quero agradecer ao ouvinte. Não deu pra falar todas as palavras. Não consegui falar todas as palavras. Se a sua palavra não foi, eu peço desculpas. Mas Rafael Pio venceu o quadro. E até para que a gente possa encerrar esse quadro, na verdade encerrar o programa, porque a gente já tá praticamente em cima do tempo, 5 horas marca o meu relógio. Por favor, Rafael Pio. Fábio Scheibe, agradeço a participação, viu? Antes de muito obrigado pela saideira. Isso, você foi bem demais, Fábio Scheibe. Carlão, amanhã tamo junto. Opa! Rafael Pio, a música que você quiser, aquela que você gosta. Encerre o Arena de hoje cantando uma melodia. Rafael Pio, vamos para o alto. Vamos para os altos. Vamos para o alto. E nessa loucura e te dizer que não te quero, negando as aparências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? O quê? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar meu desejo. Vai, eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. E aí? Eu entrego a minha vida. E aí? Pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Que coisa linda. E é assim que o Arena desta quinta-feira chega ao fim. Quintou, papai! Audiência, amanhã tem mais. E provavelmente Em busca de Heitor. E provavelmente foi o último que eu participei. Valeu, galera! Valeu pela audiência, obrigado pelas mensagens, até amanhã!